tem, para mim, ser o mais dificultoso na parte interpretativa é o livro do Gênesis. Tiago Góes, por que você acha que o livro de Gênesis é tão complexo? Eu te explico. Quando você olha para o Novo Testamento, meus irmãos, o Novo Testamento ele tem 50 anos de história escrita, que apresentam para a gente 100 anos de história desenvolvida. A história escrita é a datação que a gente consegue achar para cada autor, né, para cada geógrafo que escreveu cada livro ali. Né? Lembrando que datação bíblica é algo remoto, há uma discrepância ali e aqui, que não interfere em nada quanto ao seu contexto, o que está por trás de cada livro. A maioria das autoridades em estudo do Novo Testamento, por exemplo, colocam como o primeiro livro do Novo Testamento a carta do irmão de Jesus, né, Tiago, escrito ali por volta do ano de 49. E colocam como último, né, o Evangelho de Jesus na visão de João, escrito ali no final do primeiro século da era cristã, por volta do ano de 95. Lembrando que há quem discorde dessas datações, mas a maioria aceita essas datações. Então você tem aí 50 anos de história escrita que apresentam 100 anos de história desenvolvida, desde o primeiro ano ali do primeiro século da era cristã até o final. Meus irmãos, em 100 anos, muita coisa muda, muitas coisas novas surgem, muita coisa se desenvolve. Se você reduzir esse número de 100 anos para 30 anos, quanta coisa não mudou de 30 anos para cá, gente? Amém? Hoje a gente pode aqui, de uma maneira bem fácil, transmitir esse culto aqui lá para o outro lado do mundo, lá para o Japão. Em 5 minutos a gente consegue fazer essa transmissão e quem está lá no Japão pode dar glória a Deus com a gente, participar do culto, por causa da facilidade que nós temos hoje. Há 30 anos atrás, se isso fosse possível fazer, seria bastante difícil. Até mesmo para se ter internet em casa era uma coisa rara, porque você primeiro tinha que ter uma linha telefônica, o que não era fácil, para você ter uma internet de escada, né? Linha telefônica era uma coisa que era um privilégio para poucos, as pessoas alugavam linha telefônica, né? Hoje todo mundo tem internet na sua casa. Hoje você pode fazer tudo com um celular, um smartphone. Há 30 anos atrás, se você tinha um bip, você já era o cara, né? Tinha as pessoas com bip, né? Estão me bipando. Espera aí que estão me bipando, né? A pessoa já levantava, né? Era a tecnologia da época. Hoje você tem um smartphone, banco, por exemplo, virou coisa do passado, né? Fila de banco, pagar conta, você resolve tudo pelo smartphone. Você tem uma televisão na sua casa hoje, onde que você pensava nisso há 30 anos atrás? Saía um filme no cinema. Quando o filme saía do cinema para chegar na locadora, era quase um ano. E quando chegava na locadora, tinha 2 fitas só. Você tinha que entrar numa fila que ficava 6 meses até tu conseguir alugar o filme para você assistir. Hoje em dia, rapidamente, através dos sistemas de streaming que tem, Netflix, Star+, Disney Plus, Amazon, você assiste o filme que você quiser, rapidamente ali, ó. Quanta coisa não mudou, irmãos? De 30 anos para cá, sim ou não? E não é diferente. Quando você olha para o Novo Testamento, em 30, 40, 50 anos, muitas coisas mudaram, pensamentos novos surgiram, outras coisas se desenvolveram, outras sumiram, outras apareceram. Isso numa escala de 100 anos. Quando você olha para o Antigo Testamento, o negócio fica mais complicado ainda. Por quê, Tiago? O Antigo Testamento, só de história escrita, tem 1.500 anos. Só de história escrita. Nós temos 1.100 anos que formam o Tanar, que é o canão hebraico do Antigo Testamento, que ali estão os escritos canônicos, né, onde os agiógrafos foram inspirados pelo Espírito Santo. E nós temos mais 400 anos, que é o período interbíblico ou intertestamentário, onde surgiram os livros apócrifos. A definição de apócrifo é oculto ou escondido, mas nada correlacionado a misticismo. São livros que foram encontrados, que trazem consigo autoridade histórica. Amém? Não são livros canônicos, né, inspirados pelo Espírito Santo, mas têm autoridade histórica, remontam para a gente os acontecimentos que ocorreram no período de silêncio profético, denominado de período intertestamentário. Então, você junta 1.100 com 400, você tem 1.500 anos de história escrita, que apresentam 4.000 anos de história desenvolvida aproximadamente. Como assim? Te explico. Quando você pega a datação, né, a primeira datação comprovada pela arqueologia,
você tem ali de forma arredondada o livro do Êxodo, escrito por volta do ano de 1500 a.C., lembrando que, antigamente, antes de Cristo, nós contamos de maneira decrescente. Amém? Então você tem ali o livro do Êxodo, escrito em 1500 anos antes de Cristo, né? Datado. Porém, você tem que compreender que quando você vai estudar a hermenêutica bíblica, você vai se deparar com dois termos ali, inspiração e a revelação. O que é inspiração? É quando o agiógrafo, o autor sagrado, ele é inspirado pelo Espírito Santo para escrever em cima daquilo que Deus quer passar para o povo, né? Dentro dos acontecimentos que estão ocorrendo, dentro do contexto, do cotidiano ali que o autor sagrado está vivenciando, ou até mesmo sobre acontecimentos futuros. Entende isso aqui? Então, o autor ali, ele é inspirado, tá? Entenda bem. Porém, o que ocorreu no livro de Gênesis, Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, ele não vivenciou aqueles acontecimentos. Moisés não teve contato com Adão, com Eva, não teve contato com Abraão, com Isaac, com Jacó, com nenhum personagem do livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis foi revelado para Moisés. O livro de Gênesis, ele foi revelado para Moisés. E só o livro de Gênesis, ele tem aproximadamente 2.500 anos de história desenvolvida. Tu está entendendo por que ele é tão complexo? Só o livro de Gênesis. Ele tem aproximadamente 2.500 anos de história desenvolvida. E essa conta não sou eu que fiz. Existe uma obra, para mim, em língua portuguesa, é uma das melhores que tem, Bíblia através dos séculos, escrita pelo saudoso pastor Antônio Gilberto. Essa obra é obrigatória na biblioteca de todo estudante bíblico. Para mim, bibliologia em língua portuguesa, para mim, na minha opinião, é a melhor obra que tem. É ele que traz essa conta através da somatória das genealogias que são apresentadas no livro de Gênesis. Mas você sabe que aí não estão todas, só as principais. Então, é uma conta aproximada. Então, dentro dessa conta aproximada, você tem 2.500 anos, amém, de história desenvolvida no livro de Gênesis. Quando você olha para a parte teológica, o negócio fica mais complicado ainda. Por quê? Você tem na Bíblia Sagrada, são apresentadas para a gente 7 dispensações. O que é uma dispensação? Dispensação é todo o período de tempo que Deus colocou a humanidade à prova. São apresentadas para a gente na Bíblia Sagrada 7. Só no livro de Gênesis tem 4. Só no livro de Gênesis tem quantas, igreja? 4. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano e a dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. Então você tem ali dispensação da inocência, consciência, governo humano e dispensação patriarcal. Quando nós olhamos para a primeira, a dispensação da inocência, é onde a gente vai ver Deus criando todas as coisas.